Como incluir a gestão de milhas no teu negócio de venda de passagem, seja você um agente individual ou uma agência, tá? Primeiro eu quero te tranquilizar para avisar que esse é o processo mais comum, tá? Até porque você como gestor, você vai continuar prestando o serviço de agência para o teu cliente, porque raramente, eu acho que eu devo ter visto isso umas 10 vezes ao longo de mais de 100 clientes, os clientes realmente têm todas as milhas para suas viagens. Por quê? Uma família que vai para a Europa hoje, a gente está falando aí de um gasto de passagem tranquilamente de 9 a 15 mil, o que em milhas poderia dar, sei lá, de 600 a 1 milhão de milhas. Obviamente que essa pessoa não gera isso. Então você vai gerar essas milhas, né, dentro do projeto que você vai fazer para esse cliente, e o restante você vai vender como agência. Então, você tendo uma agência, na verdade, você vai prestar o serviço com a sua agência para o seu cliente. A diferença é que você vende a gestão para ele no começo, né, no início do projeto, cobrando 3, 4, 5, 8 mil reais, e depois todos os serviços que você oferecer para ele. Chip de celular, seguro viagem, aluguel de carro, hotel e inclusive as outras passagens que ele não vai ter milhas, você ganha como agência, tá? Então fica tranquilo que isso é algo super comum e com certeza vai fazer sentido para a tua agência. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender. Você como agência, você tem uma facilidade e uma dificuldade. A facilidade é que você pode vender para todo mundo, né? Qualquer pessoa pode ser a tua cliente. Qualquer pessoa que queira viajar pode lembrar de você. Qual é a dificuldade? É que as pessoas querem preço. Então as pessoas muitas vezes já vão te procurar depois de ter olhado em todos os sites os preços. Então elas já querem saber se você for acima daquilo ali, ela nem te responde mais, né? Uma coisa estranha, assim, você manda, oi fulano, tudo bem? Não te responde mais. Então a agência no começo vende preço e vender preço você depende de margem, e aí você fatura 100 mil e fica com 8 mil de margem, né? 8 mil de margem. Então assim, é um alto risco para ganhar muito pouco. Quando a gente fala de gestão, a situação é o contrário. Você tem a dificuldade que você não pode vender para todo mundo, você tem que vender para clientes alta renda, quem gastar acima de 10, 15, 20, 30 mil por mês, tá? E tem, eu vou te explicar depois. E você tem a facilidade, que é você ganha pelo seu conhecimento e você ganha no começo. Então você já começa ganhando, né? Você já faz uma proposta mostrando para o cliente o resultado que ele vai ter, a gente vai falar disso um pouquinho depois, e você ganha por isso, tá? Então você tem uma facilidade e uma dificuldade nos dois. O que você precisa entender? Você que já tem agência, você que já vende passagens, você já tem uma gama de clientes que são oportunidades para o teu negócio de gestão. Seja vendendo para eles ou para você né, mostrar para ele o que você está fazendo e ele indicar uma outra pessoa. E a vantagem, quando a gente fala de gestão de milhas, a gente fala de filtro. Porque vamos lá, hoje você vende passagens, então quando você fala com as pessoas, você fala, olha, eu vendo passagem, se precisar, me chama. Quando você vende a gestão de milhas, é a mesma coisa. Só que você fala, hoje eu consigo te atender com as tuas próprias milhas ou vendendo passagens diretamente. Você gera milhas? Não, eu não gero. Então perfeito, eu vou te atender com a minha agência. Cara, eu gero e realmente eu estou pensando nisso. Ótimo, posso te atender com a gestão. Então hoje, na verdade, você para de perder algumas vendas, porque o que acontece? O cliente está te consultando, mas ele também está considerando usar as milhas dele, porque ele tem lá 30, 50, 80 mil milhas que ele está juntando há 2 anos e está lá. Então ele começa a querer aprender sobre milhas para poder eliminar o teu serviço. E você precisa entender uma coisa aqui, ó. É natural que os bons clientes, é algo natural que os bons clientes parem de comprar com a sua agência. Não estou falando sobre gestão, estou falando sobre eles tentarem resolver os seus problemas. Por quê? Antes, gente, e aí eu falo porque eu estou nesse mercado desde 2022, era muito comum você pegar um cliente bacana, ele vendia essas milhas dele, às vezes para o próprio banco, ele pegava lá 4, 5, 8 mil reais e com esse dinheiro ele comprava as passagens, inclusive em alguma agência. Hoje em dia isso não faz mais sentido. Hoje em dia, para que ele economize, ele usa as milhas na passagem. Então entenda isso, o próprio mercado está empurrando ele. Porque quando ele faz a conta para vender, ele fala, cara, eu vou ganhar 2.500, a passagem é 8 mil, vai me ajudar quase nada. Mas quando eu pego esses 2.500, transfiro para milhas, ganho um bônus, eu ganho dinheiro. Só que é o seguinte, eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda, tá? Então se você tem uma agência, entenda que você colocar o serviço de gestão vai te dar previsibilidade, porque você sabe, todo mês você começa devendo. Você já tem lá o sistema para pagar, você já tem um monte de coisa para pagar, só que você não tem cliente fixo, até porque o cliente que comprou mês passado não vai comprar nesse.
Então todo mês você começa devendo. Com gestão de milhas não. O cliente te paga no início 4, 5, 8 mil, 10 de 400, 10 de 800. Isso aí vocês vão negociar, tá? Pagou, o dinheiro tá lá. Você vai pesquisando e emitindo as passagens para ele, e sempre que ele for viajar, você ganha também com a agência. Então, na verdade, você vai ter inclusive uma previsibilidade na agência, porque você já sabe, preciso vender um seguro para o meu cliente que vai viajar em novembro. Preciso vender um chip para o meu cliente que vai viajar em janeiro, tá? Então, além de te dar uma previsibilidade e uma alta margem, que é no mínimo 80%, diferente dos 10 a 15% na agência, você ainda ganha previsibilidade na tua agência, tá? E o que você precisa entender? Você vai continuar vendendo passagens, na verdade, mais do que você vendia antes, porque agora você vai falar para a pessoa que você pode ajudar ela com milhas. E ela vai olhar e talvez vai dizer, poxa, eu não tenho milhas. Tranquilo, eu vendo a passagem para você. Só que antes, quando você não falava em milhas, ela não te considerava, porque ela tentava resolver isso aí sozinha, tá? E sim, o que é interessante você entender? Quando a gente fala de gestão, a gente fala de você vender para o cliente certo, porque ele vai indicar outros clientes. Vou dar um exemplo. Eu tenho hoje 60 clientes ativos de gestão e tenho mentorados aí com diversos clientes também. E esses mentorados, assim como eu, nós não precisamos divulgar sobre a gestão na rede social, porque os meus clientes indicam para os outros clientes e quando a pessoa me entende como especialista, ele entende naturalmente que eu posso ajudar ele, tá? Então, se você tem uma agência, fica tranquilo, você vai seguir com a tua operação normal. Só que eu acredito que ao longo do tempo você vai colocar mais energia na gestão, afinal de contas a margem é muito melhor, tá? Como gestor, você vai cobrar um preço anual, 4, 5, 8, 10 mil, e sempre mostrando para o cliente qual vai ser o resultado que ele vai ter. Lembrando que o cliente de gestão, ele já é alta renda. Então ele não está buscando só economia, ele está buscando serviço. Ele já viaja para a Europa, só que ele quer viajar melhor. Ele já viaja para a Disney, ele já tem um orçamento de 50 mil para a Disney. Então para ele, se ele gastar 30, tá lindo. E 30 mil para o teu cliente de agência às vezes é caro, né? Poxa, mas tá muito caro. Para o cliente que ia pagar 50, 30 tá lindo. E ele te pagou 5, ele ainda economizou 15 mil, tá bom? Então se você tem agência, você já tem os clientes que precisa para começar. Se você está começando com venda de passagem, saiba que você vai ter muito curioso que vai orçar com você. Quando você tem o serviço de gestão, você já pode jogar para o teu serviço de gestão, tá? A longo prazo, quando o teu negócio ficar grande, aí sim você pode criar dois negócios separados. Ah, eu tenho a Marrone Tour e a Marrone Milhas, mas isso é quando você estiver já faturando aí, 50 mil por mês com gestão, 200 mil com agência. Antes disso, não precisa. E sem falar que as melhores vendas de gestão, elas não vêm na internet. Porque a internet, gente, ela é sobre massa, sobre quantidade de pessoas. E essa quantidade de pessoas, ela não tá no vaso mexendo no celular, como é o público de cursinho de milhas. Não. O teu cliente, ele olha tudo, mas ele nem comenta, talvez ele nem te siga, tá? Eu já vendi, acho que os maiores tickets para pessoas que nem me seguiram, me mandaram um e-mail, só que você vende no 1 a 1. Então você vai vender em eventos presenciais, você vai vender em regiões, você vai vender em empresas, você vai vender para o cliente teu que indica para outro. Pode ficar tranquilo que isso aí a gente resolve, tá? Hoje, para você ser um gestor, você precisa dominar 3 coisas. A primeira delas é a entrega. Como é que você entrega essa passagem, como é que você entrega esse benefício para o cliente. Isso aí a gente ensina a parte técnica e o legal é que você só vende mostrando o resultado. Você nunca vende para um cliente sem mostrar o resultado antes, tá? Não existe um botão de compra. Ah, clica aqui, compra e depois a gente vê. Não. Para que eu possa te vender, eu preciso saber quanto você gasta por mês e para onde você vai. Sabendo disso, eu monto um projeto, uma proposta para você e você vai ver real o quanto você vai economizar. Porque existe a diferença entre a passagem, dinheiro e milhas e, obviamente, o que ele gera de milhas. Então essa parte é a parte técnica. Depois é a parte do marketing. Por quê? Porque você precisa fazer o marketing certo para você não ficar atraindo, gente curiosa, tá? E a terceira parte é a parte burocrática, que é o que você vai organizar para poder atender com gestão. Contrato, apresentação, sistema. Bom, nós temos uma formação hoje chamada Profissão Gestor de Milhas e nós te entregamos tudo o que você precisa. Você não precisa investir R$1 além da nossa formação. Nenhum. Ah, eu queria um sistema. Você não precisa para começar. Fica tranquilo, você vai ter acesso ao nosso método dentro de um sistema onde você registra as informações do cliente, gera contrato, pega a apresentação, formulário, tudo o que você precisa, você tem acesso, tá? Se você está querendo começar com gestão, se você quer colocar gestão no teu negócio de agência, podemos te ajudar. Se fizer sentido para você, vai estar no link da descrição, tá bom? Conta com a gente, um abraço e bem-vindo ao mundo da gestão. Você vai ver que a margem é excelente, você trabalha muito menos e ganha muito mais e começa a ter previsibilidade, porque hoje o problema de agência qual é? Todo mês que você vende, no próximo mês você começa devendo. Vivi isso e ajudo muitas pessoas que têm esse problema, tá? Conta com a gente, um abraço e eu te vejo na formação no link na descrição.